noite. Queria me dirigir ao torcedor do Fluminense, uma mensagem final de ano do campeonato. Situação hoje, de alívio, por ter passado essa situação incômoda. O ano não teve o resultado esportivo que a gente esperava, que a gente queria, mas enfim, tivemos inúmeras dificuldades durante o ano. O grupo de atletas e de funcionários, não só do futebol, como do clube inteiro, fez jus à alcunha de guerreiro. Todo mundo trabalhou, todo mundo sofreu, passamos dificuldades realmente grandes e no final não fomos punidos com um resultado muito ruim. Temos muitos problemas, o clube inteiro tem problemas, a prática de esportes no clube está complicada, a frequência no clube está complicada, o futebol teve problemas, enfim. Nós temos problemas e nós vamos resolver. Passado o dia de hoje, amanhã já começamos a reunir com todos os departamentos para a gente elencar tudo que precisamos consertar, tudo que precisamos resolver e com um pouco mais de tranquilidade do término do campeonato a gente focar nos problemas. Isso tudo para que a gente possa ter um 2019 e uma sequência da vida do clube muito melhores do que tem sido até agora. E, enfim, hoje nós tivemos aqui um leão aqui do meu lado, que num momento difícil não se omitiu, pegou uma batata quente que poucas pessoas aceitariam fazer, sem hesitar. Na primeira pergunta a resposta foi um sim enfático, pegou o touro na unha e tocou adiante. 100% de aproveitamento, né, Fábio? Pois é. Enfim, é isso que eu queria dizer. Cometemos erros, sem dúvida. Também acertamos em alguns momentos. E agora é cuidar para diminuir o número de erros e aumentar o de acertos. Nós temos uma equipe boa no clube, pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas que sofreram junto comigo. E são essas pessoas que vão fazer o Fluminense levantar ainda mais. Então, vou responder umas 2 ou 3 perguntas e eu tenho que passar depois a palavra para o personagem do dia, que é o Fábio. Hoje a bola é toda dele. Boa noite, presidente. A pergunta que não quer calar é em relação a uma eventual e possível renúncia. O senhor está sendo pressionado pelo próprio grupo político da FluSócio. Existe essa possibilidade? Existe essa pressão? Existe qualquer sintoma que o senhor vá realmente renunciar ou vai encarar o ano de 2019 com todos esses desafios? Eu convivo diariamente com meus colegas da FluSócio, ninguém nunca me pediu isso. As pessoas... O problema é que a gente tem hoje um mundo onde as versões se sobrepõem aos fatos o tempo inteiro. As versões são sempre muito mais interessantes, né? Então, as redes sociais estão aí para isso. As pessoas propagam aquilo que dá mais interesse, não necessariamente aquilo que é a verdade. Então, meu grupo está comigo como sempre esteve, enfim, coisa de rede social. Presidente, durante todo o ano, como o senhor falou, houve muitas críticas, especialmente à sua pessoa. Eu gostaria de uma forma bem objetiva, o senhor se sente em condições de, no próximo ano, a se continuar todas essas pressões, tanto de torcida quanto no Conselho Deliberativo, o senhor sofre um processo de impeachment, o senhor se sente em condições de continuar à frente do Fluminense, apesar de todo esse cenário de dificuldade? Olha, o processo de impedimento é um processo democrático que está acontecendo, enfim, não há que ficar brigando contra os fatos. Se algum dia eu achar que eu não tenho condição, o Fluminense é muito mais importante do que eu simplesmente peço para sair. Minha vida não depende disso, eu faço isso porque eu gosto. Enfim, condições eu tenho, claro que tenho, enfim, pergunta acho mais que respondida. Presidente, aqui na saída do gramado há pouco, chamou a atenção uma declaração que o Marco Júnior falou às rádios, que ele chegou a mencionar que você era uma boa pessoa, mas que pelo seu bem, que pelo bem da sua família também, talvez o melhor seria você se retirar do Fluminense. Não sei se você já tem conhecimento dessa declaração, se não tiver, a gente está aqui te informando. Queria que você comentasse sobre isso, essa declaração do Marco Júnior,
ele dizendo que pelo seu bem e pelo bem da sua família, o mais adequado nesse momento seria o senhor deixar o cargo da presidência do clube. Não estava sabendo, enfim, precisa entender o contexto disso. Não sei se ele fala para o meu bem por causa das vaias do torcedor, por causa do que vem ocorrendo aí, mas enfim, tem que tentar entender. Não tinha visto, não. Presidente, aqui, boa noite. Última, tá, gente? O senhor falou que amanhã já vai se reunir para começar a planejar a temporada de 2019, mas o Fluminense tem um grupo aí de quase 11 jogadores, é quase um time que está nesse processo de terminar o contrato agora em dezembro. Já tem algo adiantado, algum desses jogadores, ou de fato todas as conversas gerais começam a partir de amanhã? Não, o Fluminense não começa a trabalhar amanhã, a gente já começou a trabalhar há muito tempo. Enfim, todos esses jogadores que têm término de contrato já foram procurados com propostas de renovação, enfim. Quem vai ficar, quem vai sair é uma questão que vai se desenrolar a partir de amanhã. Gente, eu vou agradecer aí a presença e vou passar a palavra para o Fábio aqui, que eu já falei demais. Boa noite. Fábio, boa tarde, parabéns pela vitória. O presidente falou que você dominou um touro com as unhas. Como foi, desde o princípio, quando você aceitou o cargo, até esse alívio? Como é que você pode falar sobre essa sensação? Boa noite. Foi um desafio, como eu já falei na outra oportunidade, um desafio muito grande, mas a gente conta com a ajuda de muitas pessoas. Ninguém faz nada sozinho, né, como todo mundo diz, e isso é uma verdade. Os jogadores mostraram quem eles são, sabe? Eles lutaram do começo ao fim, foram até o limite, se esgotaram, até não suportar mais dor, e é por isso que nos dá força, nos deu força para a gente aceitar o desafio. Paralelo a isso, tem um grupo muito grande de gente que passou o ano junto, trabalhando para que o Fluminense tivesse uma boa temporada. O pessoal de staff, departamento médico, o pessoal da análise de desempenho, o pessoal da supervisão, muita gente imbuída de um pensamento de deixar o clube onde a gente pegou, que é na Série A, que é o lugar de direito do Fluminense. Fábio, boa noite. Como foi nesses poucos dias para explicar para os jogadores que o empenho nesse momento é muito importante, mas às vezes a organização, posicionamento e até aquela falta de excesso é fundamental para o time não passar do ponto num jogo como esse, né? E também qual recado você deixa para a torcida tricolor após essa vitória? Boa noite. Primeiro que o trabalho que foi proposto aos jogadores foi um trabalho de conscientização daquilo que ia ser necessário na partida. Nós conhecíamos o nosso adversário, sabíamos da dificuldade que ele iria nos impor, só que o maior adversário do Fluminense era ele mesmo. Eu lembrei, dentro do vestiário, na minha palestra, para eles que eu estava falando para a equipe que ganhou de 4-0 do Flamengo, que ganhou de 3-0 do Botafogo, que ganhou do Cuenca e do Nacional na Sul-Americana fora de casa. E o resgate dessa identidade do time, que era o mais importante, mais do que qualquer tipo de treinamento. Falava para eles que se eles ficassem juntos, do início ao fim, a gente não ia sofrer gol. E uma hora ou outra a bolinha ia entrar a nosso favor. E o que eu tenho para falar da torcida é só coisa boa. Hoje, uma demonstração muito grande, numa dificuldade muito grande que todo mundo estava passando. Talvez tenha sido as 3 noites mais mal dormidas da minha vida. Tava lotado, aí tinha muita gente nos apoiando, a gente não sentiu em nenhum momento, nem no pênalti do Júlio, uma carga negativa, eles estavam nos apoiando. Isso faz a bola entrar a nosso favor e fecha o gol do Fluminense, é isso aí que é o mais importante.
Boa noite, Moreno. Parabéns pela vitória. Obrigado. Enfim, né? Saudações tricolores 1000, né? Nesse momento. Eu cheguei a fazer para você uma pergunta lá no CT sobre a pressão que vinha nesse elenco comandado pelo Marcelo Oliveira. Sim. Saiu o Marcelo Oliveira, entrou o Fábio Moreno. Essa pressão conseguiu diminuir? De que forma você conseguiu conduzir esse elenco, que é o mesmo, são os mesmos jogadores, mas a pressão, você conseguiu tirar essa pressão deles para que eles entrassem em campo mais à vontade para fazer aquilo que eles têm que fazer? Boa noite. Essa foi a grande missão, na verdade, né? O Marcelo estava fazendo o melhor. O futebol, muitas vezes, ele não é coerente. O trabalho era muito bem feito. É uma pena que no futebol de hoje, a imprensa, a torcida não pode acompanhar o dia a dia, né? Tem uma série de situações que impede isso, porque se vocês olhassem o trabalho, tivessem no dia a dia, vocês iam ver a entrega de todos, da comissão dele, dos jogadores, como que era a sinergia. Tudo conspirava a favor, mas tem vezes que não acontece assim. Quando me foi dado a missão de terminar o campeonato, foi justamente para tentar resgatar essas boas partidas que a gente fez o ano com o Abel, com o Marcelo, e o trabalho é muito mais psicológico, interno, do que prática de campo, até porque em 2 dias você não faz praticamente nada. Nós fizemos trabalho de compactação, saída rápida, que foi o que era a necessidade do jogo. Do resto, é muita conversa. Como eu falei na coletiva, você se auxiliar, você tem uma vantagem que você tem uma proximidade grande com os jogadores e eles se abrem muito mais contigo do que com o treinador. E como eu já tinha muita informação de 2 anos trabalhando junto com praticamente todos os jogadores, isso daí pesou a favor. Então é que a gente teve que mexer em alguns jogadores que eram titulares, e ao contrário do que até foi noticiado aí, ninguém se propôs a não jogar muito, pelo contrário. Eles respeitaram como profissionais que são, excelentes, mas eles se propuseram sempre a jogar, sempre a se dedicar. É o caso do Sornosa, do Ayrton, todos eles queriam participar e aborrece. Isso aborrece, mas de momento nenhum houve nenhum tipo de desrespeito, muito pelo contrário, eles estavam imbuídos na função deles de reservas ali no banco, o Sornosa toda hora ajudando, o Ayrton também. Então, só tenho a agradecer a todos eles. Oi, Fábio Moreno aqui atrás. Hoje veio o alívio, né? O Fluminense se livrou do rebaixamento e também vocês conseguiram uma vaga na Copa Sul-Americana. São 2 motivos para celebrar depois desse jogo de hoje? Boa noite. A gente celebra um pouco, mas é mais alívio. O Fluminense a grandeza do Fluminense não é para celebrar não rebaixamento. É para alçar grandes voos, é para disputar títulos, coisa que a gente tentou na Sul-Americana e por circunstância a gente acabou não conseguindo passar. A gente fica feliz na nossa possibilidade nós conseguimos o objetivo, mas a situação do Fluminense não é essa. A torcida não merece, o clube é maior do que isso, então é mais alívio do que comemoração. Nada. Fábio, aqui, boa noite. Boa noite. Parabéns pelo resultado. O Fluminense, sim, você acompanhou o Fluminense, você era observador, depois virou auxiliar permanente e agora teve essa missão de comandar o time nesse último jogo. Na tabela de artilheiros do Fluminense, a equipe teve o Pedro, terminou, né, como artilheiro 10 gols, e o vice-artilheiro foram 2, né, Luciano e o Gilberto com somente 3 gols. Sim. Apesar do elenco ter tantos centroavantes, né, e poucos meias, ficou um pouco nítido assim, não sei se Pedro dependência seria a expressão certa, mas é uma diferença muito grande, de 10 para 3 gols. Como é que você avalia essa queda na produção ofensiva? É um setor do campo que a diretoria tem que prestar um pouco mais de atenção já para essa próxima temporada? Boa noite. A gente, com certeza, se analisar os resultados práticos dos atacantes, fica nítido a diferença do desempenho do Pedro para os outros atacantes, né? A gente, ano passado, tinha adorado dependência. É normal, para atacante é ciclo.
o Dourado, ano passado, teve um ano espetacular. Esse ano o Pedro teve até se machucar, um ano espetacular. E é assim que é. Eu, quando eu tentei usar o Kaique nessa função, é justamente para isso, tentar mudar um pouco essa história. Porque a gente vinha de uma série de jogos sem fazer gol, né? O Kaique, como eu falei na outra resposta, se vocês vissem o treinamento, vocês iam ver a seriedade que o cara faz todos os exercícios com profissionalismo, mesmo muitas vezes fora da relação de convocados, e ele se dedicava ao máximo, treinava muito, muito mesmo. E como ele teve até uma situação que nasceu a filha dele ontem, eu falei, cara, esse cara merece uma chance, porque o Luciano muitas vezes estava isolado lá na frente, às vezes ele se fazia movimentação e sentia falta de alguém ali na área para poder fazer linha de passe e finalizar. Então, com certeza, essa função de centroavante é muito difícil. Tanto é que o Pedro é tão valorizado. Não são todos os times que têm grande centroavante. O Brasil carece disso. O Fluminense tem no histórico de 3 anos, até com o trabalho do Abel, o Dourado, o Pedro e o Richarlison. São os 3 centroavantes aí que tiveram destaque nos últimos 2 anos. É de se destacar esse trabalho que é feito aqui. Fábio, boa noite, parabéns pela vitória. Neste domingo, todos os jogos acontecendo simultaneamente, né? Como que você fez para poder controlar a ansiedade do seu grupo à medida que os resultados vinham chegando? Boa noite. Na verdade, a gente preferiu não ficar sabendo dos resultados, a não ser que seja um caso muito extremo, que eu falei, se for um caso assim absurdo, pode falar. Senão, a carga emocional da partida já era muito grande. Vamos sai gol da Chapecoense, se eu fico atento a isso, daí ia acabar aumentando ainda mais a adrenalina dos jogadores, e isso não é produtivo. Pode ver que todo começo de jogo, os jogadores estavam muito tensos. A carga emocional é muito grande, um estádio cheio, um jogo muito importante, talvez o mais importante do ano. Só ressaltar uma coisa, teve várias equipes que lutaram praticamente o campeonato todo contra o rebaixamento, e nós vamos ter esse problema nas últimas 2 rodadas, já sentimos. Você imagina quem disputou desde o começo esse rebaixamento, é surreal, é muito grande mesmo. Fábio, aqui, boa noite. Você até falou que a confiança era grande, né? Até no momento do lance do pênalti, que era ali um lance desfavorável ao Fluminense. O presidente disse que você prontamente aceitou, né, essa missão, né, concordou com essa missão, sem pensar 2 vezes em dirigir o Fluminense nesse último jogo, mas a gente sabe que era uma responsabilidade muito grande. Não só para você, para os jogadores, mas você especialmente, porque era o comandante ali naquele momento e poderia, se a coisa não andasse, ficar também marcado pelo rebaixamento. Em que momento, se é que você sentiu assim realmente essa pressão, esse peso, essa responsabilidade maior e a ficha caiu que assim, agora é a minha hora, não posso falhar? Boa noite. Eu senti o tempo todo. Eu senti quando eu fiz muita amizade no Instagram, de repente, centenas de pessoas me mandando mensagem. Eu senti quando vazou a escalação da nossa equipe, eu senti também o peso das críticas, porque o torcedor, como eu falo, é soberano, ele tem a opinião dele, a paixão, há de se respeitar isso, né? Mas é o tempo todo. Tanto é que a gente procurou fazer da melhor maneira possível, com calma, sem inventar muitas coisas, tentar encaixar na equipe do América, saber estudar eles bem, com tranquilidade, passar para os jogadores. Eu tirei metade dos protocolos que a gente tem diários de transferência de informação para eles, eu diminuí pra caramba para tirar esse peso deles, porque a gente normalmente passa vídeo, chama, mostra, aí vai para o campo. Eu tirei basicamente quase tudo que é para eles acreditarem naquilo que eu estou falando, a gente treinar de acordo com o adversário, mas sem saturar muito, porque eu,
estava passando por isso por 2, 3 dias, já estava bastante tenso. Você imagina os jogadores que passam isso constantemente. Até eu queria que a minha filha estivesse aqui, justamente junto comigo aqui na coletiva, para mostrar para todos assim, que antes de jogador, de atleta, de comissão técnica, de presidente que estava aqui, existem seres humanos, sabe? E a gente sofre, a família da gente sofre junto. Muitas vezes as cobranças são justas, né? Muitas vezes não. Então, antes de profissionais, que todos nós somos, com exceção do presidente, que é outro tipo de cargo, a gente é ser humano. E com certeza, hoje, estamos muito aliviados por ter conseguido manter o Fluminense no lugar que é de direito dele. Fábio, aqui. Você começou a trabalhar com o Abel em 2012, se eu não me engano, e veio para o Fluminense as 2 vezes, também, se eu não me engano, junto com o Abel, né, 2012 e 2017. A gente falou com o Abel antes do jogo e ele disse que, vocês podem não lembrar, mas ele ainda faz parte da minha comissão, né? O Abel saiu daqui e hoje está sem trabalhar e você continua. Ano que vem você continua no Fluminense? Você vai trabalhar com o Abel, caso ele vá trabalhar em algum outro clube? Boa noite. Eu trabalhei algumas vezes com o Abel e depois que meu pai faleceu, que todo mundo sabe que foi em 2012, aí eu fiquei parte permanente da comissão técnica dele, pode-se dizer assim, e voltei em 2017 aqui para o Fluminense. Eu tenho um contrato que se encerra agora no final de dezembro. Eu tenho o maior prazer de trabalhar com o Fluminense, assim como eu tenho... O Abel é o meu maior ídolo. Não tem preço que pague estar do lado dele, porque se vocês passam alguns minutos por dia com ele, quando ele está trabalhando, eu passo muitas horas todo dia. Vocês sabem do que eu estou falando. Tem muito conhecimento, tem muito a nos ensinar a todos. Ele é um cara fantástico, que só agrega. Então, demais. Então, eu não sei o que vai ser, não tenho pressa nenhuma de pensar nisso. Só quero ir para casa também e ficar com a minha família. Fábio, no ano passado, o Fluminense se livrou do rebaixamento na reta final do campeonato também, né? Não foi tanto na última rodada quanto nesse ano. O que tu acha que o Fluminense deveria fazer para reverter esse quadro, assim, de ter mais tranquilidade? Você tem toda uma formação técnica, né, no futebol. O que o Fluminense está pecando? Onde está pecando? O que tem que mudar para ter um desempenho à altura do clube Fluminense? Boa noite. Há de se analisar a conjuntura. Se a gente pegar o orçamento e lá de trás e ver a nossa folha de salário e tudo mais, não é uma das maiores. Nós, como eu disse, fomos ter problemas nas últimas rodadas. Existem clubes que tiveram problemas de combate ao rebaixamento muito antes, que tem uma folha de salário muito mais alta, tem um gasto corrente muito maior. O Fluminense está passando por um processo que nem todo mundo entende, de reestruturação. É preciso fazer isso com sabedoria, com conhecimento, para que passe isso da melhor maneira possível. Hoje eu vi de tarde na Sport TV um programa dizendo sobre o Vasco e o Fluminense. E lá dizia da saída da Unimed, os problemas que o Fluminense ia ter. Muita gente dizia que o Fluminense ia acabar. E até agora isso não aconteceu. Muito pelo contrário, o Fluminense se reinventa, assim como todo futebol brasileiro passa por dificuldade. Não, atraso de salário não é exclusividade do Fluminense. Isso é um problema geral do nosso país. E é preciso se estruturar, é preciso enxugar gastos, aumentar a receita. Isso aí o presidente está careca de saber. Boa noite, Fábio. Você assumiu o Fluminense, né, num momento muito delicado, como todo mundo falou, uma grande pressão, e você ainda tinha que se manter firme, né? Gostaria de saber o que foi mais difícil para você nesse período, e também recebi uma informação que você teria conversado com o Abel, pedido alguns conselhos, que ele teria te orientado. Se essa informação procede, e se sim, como foi essa conversa? Boa noite. Procede. Como eu falei na coletiva, eu
Eu converso com o Abel não porque eu assumi o time ou não, eu converso sempre, né? Não só com o Abel, com outros treinadores também. Conversei com o Lisca hoje, que eu fui auxiliar no Inter lá um tempo. Conversei com o Odair Helma, quando foi me feito o convite, ele passou por isso e eu quis que ele me dissesse quais foram as experiências dele no caso, né, que depois ele foi efetivo, né. E com o Abel, como eu falo, o Abel tem muito conhecimento, ele tem muito a ensinar. E por eu ter esse convívio com ele e essa proximidade, cria uma intimidade boa para ele poder dar os toques dele e ele tá lá na situação dele, esperando definir o futuro dele, né? Ele está com a cabeça voltada para a situação dele, mas mesmo assim a grandeza do coração dele é tão grande que ele não esquece dos amigos. Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns pela partida. Obrigado. Gostaria de falar sobre 2 jogadores, o Luciano e o Sornosa. O Luciano viveu um momento de céu e inferno. Inferno foi na quarta-feira, que várias vezes ele teve a bola do jogo, poderia passar para o Marcos Júnior, não passou, e aí veio aquela pressão. E hoje a gente viu um Luciano em campo muito mais à vontade, muito mais participativo, passando a bola para o companheiro, procurando sempre a melhor opção na hora, a hora batida, outra hora passe. E o que você conversou com o Luciano para que ele pudesse fazer essa partida que ele fez hoje? A gente elegeu lá na nossa equipe ele como craque do jogo. E com menções honrosas, é claro, ao Júlio César. E em relação ao Sornosa, o que é que você pensa em fazer para que o Sornosa volte a ser aquele baluarte que a gente estava acostumado a ver o Sornosa, aquele futebol bonito que encantava todo mundo, que levou a seleção equatoriana? Boa noite. O Luciano, quando eu pensei em colocar o Kaique na função que o Luciano vinha desempenhando, eu chamei ele na sala para poder perguntar para ele se ele era capaz de executar a função de beirada de campo. E como eu falei, às vezes eu sentia que o Luciano, ele isolado na frente, ele queria participar, ele mais corria sem a bola e abria espaço, mas não tinha ninguém para apoiar ele, né? E ele de pronto topou, falou que ia até o final, se precisasse correr atrás de lateral ele ia, que ele é um cara assim muito profissional, um cara que tem um senso esportivo muito grande, ele quer vencer de qualquer custo. Os treinamentos ele é o mais chato, porque ele cobra, ele xinga, ele quer ganhar de qualquer tipo de treino, rachão, o que for. E essa foi a intenção, deixar ele solto, ele podia ir para dentro, ele podia fazer jogada para o fundo, não importa, o importante era ele estar à vontade em campo para render o melhor pro time. Quanto ao Sornosa, do jeito que eu tinha imaginado a equipe, eu conversei com ele também, era importante fortalecer o meio de campo, porque a gente ia enfrentar uma equipe que ia se atirar, tinha jogadores ali que tinham um potencial para nos complicar, como foi visto na partida, e ali eu preferi colocar uma equipe mais forte, fisicamente mais cascuda, do que uma equipe muito mais técnica, né? Porque a gente ia buscar um jogo mais reativo, de velocidade de ataque. O Sornosa, ele é um cara fantástico também, porque ele faz tudo com muita vontade, com muita disciplina. Como um jogador técnico que ele vai oscilar, porque não é toda hora que o jogador tem um espaço e tem a condição de desempenhar o seu melhor futebol. Ele, com tranquilidade, no momento certo, ele vai voltar a fazer os gols, fez gol olímpico, fez gol de falta. Ele com certeza tem muito a ajudar o Fluminense.